Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Bora Inovar. O podcast Bora Inovar visa aproximar você da inovação. Então, se você quer saber mais sobre inovação, sobre tecnologia, sobre histórias reais, trajetórias de pessoas que tiveram aí uma longa jornada até chegar num momento de inovação, então vem com a gente, acompanha aí o nosso canal, porque aqui são histórias reais e que vão inspirar você para que você também possa acelerar aí o seu processo. Não tenha que começar lá atrás, cometer os mesmos erros. Então, aqui a gente fala sobre como que a gente vai evoluindo através das nossas competências, nossos aprendizados, até chegar no momento de inovação. E hoje a gente está recebendo aqui a Mayra Pinheiro. Que bom que você está aqui, Mayra. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Helena. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. A Mayra Pinheiro, eu conheço ela há uns 6 anos aproximadamente. Ela hoje é uma embaixadora do programa Mulheres que Inovam, que é um programa nacional que capacita, inspira mulheres para que a gente possa trocar ideias sobre inovação, proporcionar também a essas mulheres oportunidades de negócios. E, além disso, a Mayra é uma especialista hoje, né, em negócios. Ela tem uma carreira bem interessante, ela vai contar um pouco dessa história, de como que ela chegou até aqui, nesse momento de startup, nesse momento de inteligência artificial. É uma história muito interessante e é um prazer ter você aqui. Eu sei que você tem uma vasta experiência com comunicação, com marketing. Você começou lá atrás com uma carreira muito bem consolidada, mas eu sei que você tinha aí algo em você que queria empreender, que queria entregar mais através das suas ideias. Então, eu queria começar do começo. Vamos lá! Então, Mayra, me conta um pouquinho como foi o começo da sua carreira. Bom, eu me formei em enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos em 2009 e atuei na área da saúde durante 12 anos na área da oncologia. Já no finalzinho ali, próximo à pandemia, que foi quando eu saí da área, eu já estava no setor administrativo, então já estava na área comercial, porque eu sempre tive uma desenvoltura para essa área, para a área comercial. Você sempre teve essa facilidade de lidar com as pessoas, de ser comunicativa, influente, ou isso veio depois? Então, eu sempre tive, já tinha essa facilidade, mas não sabia da minha potência. Inclusive, eu descobri essa potência fazendo uma das contratações do serviço DISC. É assim que fala, Helena? Na verdade, foi uma análise de perfil comportamental, onde a gente passava pelo DISC, mas também com outras ferramentas que media algumas competências, valores. Então, são ferramentas que ajudam a gente a direcionar as nossas habilidades, né, para certas áreas de maior sinergia, né? E foi Sim. bem esse momento de transição que a gente se conheceu, né? Foi no momento quando eu decidi fazer a transição de carreiras, eu procurei uma pessoa que me ajudasse a entender melhor esse meu momento. Foi quando eu conheci a Helena, lá na pandemia, a gente se encontrava ainda de máscara, né, Helena? E aí eu descobri que um dos meus principais talentos era a influência. Eu nunca imaginei que seria algo assim. Já tinha ouvido falar isso na área da saúde, porque eu tinha os meus liderados, a minha equipe de enfermagem, que eu sempre, como que eu posso dizer? Sempre, não é tutoriar, Mas você estava mentorar, sempre à sempre frente. orientando, sempre proativa. Sim, sempre cuidando da educação continuada deles. Então, Legal. fazia nas horas vagas do plantão, eu sempre dava ali, eu tirava um momento para a gente trabalhar alguma coisa específica da área. Então você já tinha esse quezinho pro lado do desenvolvimento humano Já, também. já tinha. E aí, na pandemia, eu resolvi pedir a demissão do lugar que eu estava, na área da saúde, porque eu estava muito infeliz. Eu falo que bater o cartão todos os dias ali era muito ruim, para mim era um desconforto muito grande, bater aquele dedinho num corredor escuro, frio. E aí foi quando eu decidi, assim, na cara e a coragem, no meio da pandemia, sair e começar a empreender.
E no começo eu empreendi no varejo de moda, foram quase 4 anos, eu tive uma marca de moda feminina, não era só a loja física, tinha loja online também, fiz algumas coleções com confecção terceirizada. Eu conheci essa loja, A era muito Helena, linda, por sinal. sim, dá uma saudade, né, Sim, Helena? dá uma saudade. Mas eu tinha dentro da minha casa uma pessoa que é meu esposo, que sempre empreendeu na área da tecnologia. São 18 anos, foram 18 anos, porque ele fez um exit em 2023 para TOTUS. E aí a gente sempre conversava de um dia ter algo juntos, um negócio juntos. Ele achava que poderia não dar certo. Eu encontrei uma grande resistência, né, inicial nesse sentido. Porque é um desafio, né? A gente também é que trabalha em família, assim. E aí é um desafio porque você tem esse foco central, né? De tudo dar certo, aquela pressão, o estresse. E ao mesmo tempo é uma bênção porque você também sabe que está todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo almejando os mesmos objetivos, né? Isso fortalece muito mesmo o relacionamento. E eu sempre enxerguei que nós dois temos competências que se complementam, exatamente. Sim. O meu esposo, ele é muito técnico, muito estrategista, e eu já sou mais executora. Sou mais da área de comercial, área de marketing, ele é mais da área de desenvolvimento do produto mesmo. Sim, da ideia. Mas antes disso, quando eu percebi que o varejo de moda, por conta da chegada do mercado chinês, né? A gente pode falar marcas aqui? Claro. Shein, por exemplo, eu vi que estava indo para um declínio o varejo de moda, eu percebi que já estava indo para esse caminho. E aí eu falei, opa, eu acho que o momento é repensar. O que a gente pode fazer? Sim. E a gente começou juntos, na verdade, investindo no mercado imobiliário. Okay. Então, a gente compra imóveis para fazer flipping e Airbnb. E a gente viu que dava super certo, nós dois trabalhando junto. E foi quando ele falou, não, eu acho que agora é o momento da gente empreender, abrir outra empresa. Então, hoje, a gente tá aí, ele é nosso conselheiro, nosso investidor. Na verdade, eu e o Bruno Kebers, nós somos sócios, e ele entrou aí como investidor, nosso conselheiro, na nova empresa, nossa startup, a Dona AI, que é uma Chief of Staff digital. Ela é muito além do que o Merinote, ela tem toda a inteligência artificial ali, articulando agendas, ações, follow-ups, ajudando o líder a liderar suas equipes. E ele conecta também com outros dispositivos que a gente tem no mercado de produtividade, enfim. Estamos aí há 10 meses desenvolvendo esse produto, estamos na fase de soft launch agora. Inclusive, a Helena é uma das nossas innovators. Pois é, e a gente está utilizando essa ferramenta dentro da Sociedade Brasileira de Inovação, ela já está conectada à nossa agenda e tudo mais. E eu acho que o maior desafio, né? Eu acho que para trazer uma solução hoje para o mercado é você trazer inovação para dentro da inovação. Exatamente. Né? Porque você já tem um produto, né, que é tecnológico, que é inteligência artificial. Existem alguns produtos que têm alguma parte dessa proposta, mas vocês vêm acrescentando outras propostas, né? E eu sempre falo muito isso, e na palestra que eu fiz essa semana, no evento do Serasa, eu falei isso também. Eu acho que o desafio é justamente você conectar e reimaginar o que já existe, como que eu vou aprimorar isso, o que eu trago de mais elementos para dentro desse contexto, para que a gente possa fazer algo ainda melhor. Sim. Ou até diferente do que já existe, né? E a gente tem aí um grande desafio, que é a velocidade, como as coisas estão mudando para melhor, acredito eu. Sim. E é engraçado, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente teve há pouco tempo acesso mais a isso, ao ChatGPT, enfim. E no começo a gente começou usando ainda como uma consulta, e o grande desafio da Dona é tornar ela mais ativa, como se fosse um ser humano mesmo, atuando ali nas várias frentes que ela atua, e não esperando com que o usuário
faça os comandos para ela. Exato. O grande desafio tem sido isso. A gente está com o nosso time de produto aí trabalhando diariamente junto com os innovators. É uma troca muito bacana, muito gostosa. E aí a gente está nesse desafio. Acho que todos que estão olhando para a inteligência artificial já estão com esse olhar diferenciado Sim. de que depender menos do usuário e sendo que a inteligência precisa ser mais ativa, mais participativa. E é excelente esse momento que a gente está vivendo, porque já existem recursos que propiciam isso, né? A inteligência artificial, ela vem com maior capacidade de aprendizado agora, né? Sim. Então, ela vai aprendendo, repetindo padrões e aprendendo, e isso vai facilitar muito vocês gerenciarem tudo isso. Então, a ideia é que elas tomem a iniciativa, é isso? Que ela se Isso. torne cada vez mais independente. Isso, é uma assessora pessoal, ela Tá. precisa funcionar como uma assessora pessoal. Então, o que que um assessor faz, né, para os líderes aí de grandes corporações? E a gente não pensa somente nas grandes corporações, a gente pensa também mais para frente, de repente, ajudar um time comercial, Claro. um escritório de arquitetura. A gente ainda não sabe para que caminho ela vai seguir. A gente tem hoje o nosso público-alvo, o nosso ICP, mas a gente sabe que nessa área de tecnologia e de inovação, as coisas mudam e pivotam a qualquer momento. E muitas vezes as coisas vão fazendo o seu próprio caminho, né? Você vai Exatamente. descobrindo as necessidades, demandas aqui e ali. Você falou, opa, vamos desviar um pouquinho. Isso é completamente normal, né? Eu sempre Sim, falo que se a gente não tiver preparada para mudar, para recomeçar ou para aprimorar as coisas, a gente vai ter muita dificuldade de seguir nesse mundo, né? sim, Porque não é a gente que valida a ideia, né? E a gente não inova para a gente, né? A gente exatamente. inova para os outros e Pros para outros. os mercados. Então, quem vai dizer se a nossa inovação é boa ou não São os são usuários. os usuários. Prestem bem atenção, porque às vezes a gente se apaixona muito pela ideia, não Sim, é? exatamente. Às vezes a gente se apaixona pela ideia e a gente precisa ter a humildade, a capacidade de saber ouvir e Sim, entender que o que rege o produto, essa empresa, são os usuários. Então, num primeiro momento, a gente já identificou que a dona precisava ser o WhatsApp First, porque hoje as pessoas estão cansadas de entrar em plataformas e muitas vezes as plataformas a gente nem consegue usar tantas aplicabilidades que as plataformas possuem, às vezes por falta de conhecimento, por falta de tempo até mesmo de explorar dentro das próprias plataformas. Então, a gente hoje, a dona, a gente está tentando tornar ela um agente ativo através do WhatsApp. Então, ela conversa com o usuário sim. através do WhatsApp. E o Stefano vive mandando recadinho para a dona. Dona, me lembra que não sei o que lá amanhã, viu? Olha, dona, não sei o que eu tenho que resolver essa semana. E ela tá bonitinha, ela tá mandando os lembretes e Que tal, legal. então tá sendo bem legal. Muito bom. Além de transcrever as reuniões, né, e organizar as Isso. informações. Isso, ela gera highlights, gera resumos, você consegue acompanhar se aquelas ações que você deixou pendente ou para o seu time ou para você mesmo, elas estão sendo executadas. Mais para frente, a gente quer aí colocar como se fosse um status da sua produtividade ou da produtividade Sim, da sua equipe. isso é São maravilhoso. coisas que estão aí na nossa agenda de desenvolvimento. Que legal. E quando que você acha que realmente vai estar tudo mais redondinho, assim, que você fala, agora a gente chegou. Eu sempre digo também que assim, não existe um ponto final na inovação, né? Não Os existe. inovadores nunca sabem onde suas inovações vão parar, essa é a verdade, mas aonde você acha que vai ser o ponto assim que você vai estar realmente satisfeita? Então, nós estamos aí nesse projeto já há 10 meses, agora com os innovators atuando, que está sendo incrível. A gente já está aí há 15, mais ou menos 20 dias, né, com a participação dos primeiros usuários. E eu acredito que em 1 mês e meio, 2 meses, a gente já consiga ter avançado bastante, assim. Que legal. E já começar a dar os próximos passos para o desenvolvimento das novas features. A gente já está aí com ideia de abrir rodadas de investimentos também, para a gente poder crescer ainda mais nosso time de produto, de desenvolvedores. Estamos confiantes aí que
no máximo em 2027 a dona esteja muito conhecida por todos. Eu acredito muito nessa ferramenta e eu tenho uma coisa que eu sempre dou muito valor, poucas pessoas dão tanta importância, mas acho que o nome também é muito importante nessa jornada do entendimento, da aceitação e, né, da atração. Eu acho que não só a imagem atrai a gente, né, mas eu acho que aquilo que a gente ouve. E eu acho muito agradável, eu acho muito elegante, eu gosto muito, dona. Eu Dona. acho lindo. Então, assim, é uma das coisas que eu acho bem, bem interessante. Mas eu queria entender um pouquinho, assim, né? Você fala que você sempre admirou o seu marido como um grande empresário, um grande desenvolvedor. Ele conseguiu realmente colocar de pé uma empresa que se tornou muito importante no mercado, foi vendida e tudo, né, por um valor muito relevante para o mercado. Então, você já tinha essa inspiração, mas quando foi que você se imaginou dentro de um contexto de inovação, de startup? Porque você vem, como você falou, você hoje entende, enxerga pela prática, pelo que vocês estão vivendo, essa sinergia, que Sim. vocês se complementam muito bem. Eu lembro de você super organizada, menina das planilhas, quando você estava lá com, né, com o seu projeto da loja e tudo, sempre muito organizada. É, mas, assim, você foi um caminho que aconteceu naturalmente ou você já visualizava isso? Você já se via dentro desse universo? Sim, quando eu ainda tinha o varejo de moda, a loja, eu sempre fui em muitos eventos de marketplaces, porque quando a gente começa a empreender no mercado digital, tendo site próprio ou entrando em alguma plataforma como o Mercado Livre, enfim, Shopee, enfim, você precisa ter um certo conhecimento ali, saber como que funciona por trás ali, como que você gerencia seu estoque, como que você divulga seu produto, como que você coloca seu produto na plataforma. Então o Breno com a TOTUS, desculpa, com a Lexus, ele já fazia muitos eventos, então tinha os estandes dentro de grandes eventos aqui em São Paulo, por exemplo, RD Station, Mercado Livre também faz muitos eventos, a Vetex Day, enfim, e eu sempre acompanhava ele nesses eventos porque eu queria aprender mais para colocar o conhecimento no meu e-commerce, Certo. né, da loja. E aquilo foi mexendo comigo, indo em vários eventos, vendo várias palestras, comecei a pesquisar um pouquinho sobre inteligência artificial. Quando eu vi o mercado do varejo de moda declinando, eu pensei, poxa vida, o que que é promissor hoje? Né? Eu quero investir o meu tempo e o meu dinheiro em algo que é promissor e não mais em um setor, por exemplo, que já está nítido que está sofrendo o impacto, né? Claro. E aí foi quando eu parei para pensar, eu e ele pensamos, bom, hoje o que mais tem de rentabilidade mais lucrativo são o setor de imóveis e o setor da área de tecnologia, que é Claro. uma área Que não para nunca, que tá não sempre em para movimento. nunca. E aí eu falei, poxa, eu gosto, eu sempre gostei de ir nos eventos, eu acho que eu tenho uma expertise. Como eu falei, a gente tem essa questão complementar, né? O Breno, ele é muito mais introvertido e tal, e eu já sou mais extrovertida, já tenho mais esse conhecimento em marketing que eu desenvolvi durante o varejo de moda, Sim, né? Que a parte de influência foi desenvolvida ali naquele momento, que eu precisava vender meu produto, claro. então eu juntava as habilidades de marketing comercial e fazia o negócio acontecer. Então, eu sabia que isso complementava, esse lado do Breno e eu falei: "Por que não a gente, né, não abrir aí?". É, Mas ele ainda continua dentro da TOTUS, ainda como gerente executivo lá, legal. e aí ele só ficou com a gente aí nesse lado do parte de aconselhamento e investimento. E jogou a bomba e falou: "Olha, Vocês se viram. agora vai fazer isso aqui dar lucro", né. Sim, Mas que interessante, ele está te dando uma baita oportunidade de aprender um novo universo e, ao mesmo tempo, sim, confiando nas competências que você se abriu para conseguir desenvolver, você quis aprender, né. Você teve exatamente. essa proatividade de ir atrás, de participar dos cursos, de observar. Então,
Eu vi um post seu recentemente que falava assim, o que que eu aprendi, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente as palavras, mas você estava fazendo uma relação entre as competências que você desenvolveu como enfermeira, como na área Uhum. da saúde, da enfermagem, e as competências que você tem que aplicar hoje dentro de uma startup. Qual que é a relação? Fiquei curiosa. Então, na verdade, assim, eu atuei muitos anos na área da UTI oncológica, é uma das áreas, assim, acredito, mais difíceis da área da saúde. Trabalhar com oncologia não é fácil dentro de uma UTI, então. Então, Claro. tudo que era prescrito por um médico precisava ser executado. E qual que é a principal dor que a dona resolve? No caso, a gente tá eu percebia isso dentro de casa. Quando o Breno vendeu a Lexus para TOTUS e ele entrou no mundo corporativo, eu via ele chegando em casa frustrado, porque eram inúmeras reuniões, todas as vezes que eu ligava para ele: tô em reunião, tô em reunião. E aí ele falava: Poxa vida, a reunião da semana passada não adiantou de nada, porque meu time não fez o que eu pedi. Muitas informações se Se perde, perdem ali. se perdem mesmo. E aí eu pensei, eu fiz essa correlação. Poxa vida, na área da saúde, nada pode se perder. Tudo que é prescrito é executado. Sim. No mundo corporativo precisa ser feito da mesma forma. E por que que as informações se perdem? A gente brinca que nada envelhece mais rápido do que as informações da nossa última reunião. Se você não tem ali uma boa estrutura para anotar as ações, para fazer o acompanhamento das atividades que foram delegadas, tudo aquilo se perde e você precisa fazer várias vezes o mesmo trabalho, às vezes mais reuniões de alinhamento, mais dailies diárias. E aí eu pensei, poxa, a gente precisa então criar um mecanismo que essas informações não se percam. E essa é a principal dor que a dona resolve, né? Sim, que legal. Olha só que interessante. E me diga uma coisa, das competências que você desenvolveu ao longo dos anos, e qual que você acha que hoje é a mais importante, a que você usa mais? Nossa. Eu acredito que nesse momento a comunicação. Tá. Eu acho que a comunicação, o pensamento a longo prazo, você ter uma visão do futuro também. Sim. Eu acredito que hoje são as habilidades que eu tento mais desenvolver e utilizar. Isso exige hoje de você que você esteja mais atenta a tudo que está acontecendo. Você sente que expandiu a mente? É, Porque eu sempre que converso com as pessoas, elas falam: "Gente, depois que eu mudei de área, ou que eu fui para uma startup, ou que eu fui trabalhar com TI, a minha mente parece que expandiu expandir. literalmente, assim". Sim, foi até uma live muito bacana que eu assisti no programa Mulheres que Inovam. Quem ainda não faz parte do programa, pessoal, façam parte, porque a gente tem acesso a conteúdos incríveis. E foi tão legal que um dia uma das embaixadoras, Sim, a Bia, falou sobre sim, multipotencialidade. até a gente publicou um artigo sobre isso, que é uma matéria dela, na revista dessa edição agora, que acabou de sair Ai, que fresquinha ontem, a revista bacana. Mulheres que Inovam, que inclusive é a única revista de inovação para mulheres no Brasil, e ela fala sobre multipotencialidade também. Exatamente. Então, assim, eu achava quando a nossa mente começa a se expandir, a gente fica na dúvida se a gente está perdendo o foco, né? É, Será que eu estou perdendo o foco? E na verdade, não. Hoje a gente precisa ser multipotencial. claro. Nós como mulheres, principalmente, atuamos em inúmeras frentes. Nós somos mãe, esposa, filha, amiga, A gente já tem essa empresária. tendência, né, natural. Exatamente. Sim, Então, assim, hoje, com certeza, tudo se expandiu e muito rapidamente. É um mundo completamente novo para mim. São palavras, termos técnicos completamente diferentes. E a gente sabe que é um mundo. A área de tecnologia, infelizmente, ainda é um mundo muito mais masculino. Então, a gente precisa ali se colocar mesmo como mulher, uma mulher com postura, com firmeza, para que as nossas ideias, a nossa voz seja ouvida, né? Então, eu falo assim que eu estou me desenvolvendo em inúmeros aspectos nesse novo momento. que legal. E eu acho que esse mundo que é mais colaborativo mesmo, onde as pessoas se unem bastante para aprender juntas, para não só aprender, né, para se desenvolver,
Eu sei que existem inúmeras redes que acabam sendo, né, mencionadas como uma rede de apoio, e eu percebo que, principalmente dentro do público feminino, realmente a gente sente que estar conectada a uma rede nos Com apoia, né, no certeza. dia a dia, nos desafios, porque assim como eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir a história, vão ouvir a história da Mayra e vão pensar: "Poxa, eu estou com dificuldade, de repente, de sair do meu lugar desconfortável, insatisfeita, né, o que que eu posso fazer?" E a ideia é sempre gerar essa provocação, essa inspiração. Olha, ela saiu de um lugar que ela não estava mais feliz, e aí ela fez toda uma movimentação, e isso não foi de um dia para a noite. Não. Ela teve que aprender muito, ela teve que estudar muito, ela teve que passar por inúmeros desafios para chegar nesse momento, né, de Sim, ter a oportunidade de trabalhar, dentro de uma área nova, explorando novas tecnologias, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, enquanto boa parte da humanidade está aprendendo a lidar com isso, você já está desenvolvendo algo, sim. né, que vai ajudar. Então, eu vejo que pertencer a uma rede de apoio, né, tem sido importante não só para mulheres, né, mas para grupos, comunidades. A própria Sociedade Brasileira de Inovação tem inúmeras comunidades que se apoiam nesse sentido, mas eu queria que você me falasse um pouco do papel dessas redes ou, especificamente, pertencer a uma comunidade como Mulheres que Inovam. Sim, eu falo que pertencer à comunidade, ela me fortalece diariamente, com todo o conteúdo que a gente tem acesso de forma gratuita, todos os É, encontros, já houveram, parcerias que se firmaram, eu já fui chamada para dar mentorias, inclusive, para outros empreendedores, outros empresários. E então, assim, é de extrema importância. Muitas vezes eu estou vivendo no meu contexto ali, na minha empresa, algo que eu escuto a solução ali sim. dentro dessa comunidade. Então, assim, para mim, já faz 2 anos mais ou menos, A gente Helena? está com quase 2 anos, vai fazer final de julho, comecinho de agosto, a gente faz 2 anos de É, programa. a dona E você está bem praticamente. no comecinho, você estava desde o comecinho, né? Sim, sim. Sim, E a dona, junto com Mulheres que Inovam, estão assim, acontecendo paralelamente a minha trajetória. E tem sido, uma complementando a outra. Muitas vezes o conteúdo que eu tô desenvolvendo, aprendendo na dona, eu consigo repassar através das lives para sim. outras mulheres e também aprendo muito com as outras mulheres. Isso é muito legal. E como você vê hoje o papel da Sociedade Brasileira de Inovação para apoiar a comunidade e o ecossistema de inovação no Brasil? O que que você acha que a gente faz ou que a gente pode fazer que pode acelerar ainda mais o progresso dessas startups, dessas empresas? Eu acredito que vocês têm um conhecimento ímpar e está muito à frente do conteúdo que às vezes a gente tem acesso, e vocês com toda a maestria, com toda a responsabilidade e disciplina, vocês têm trabalhado para disseminar, para compartilhar esse conhecimento com todos. Então eu só tenho a agradecer, né, esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo, atuando, ajudando nas empresas, promovendo os eventos em que a gente tem acesso a conteúdos tão ricos, tão inspiradores, tão motivadores, Sim. motivadores mesmo. Então eu acho incrível o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigada, Mayra. A gente tem assim esse senso de missão, né? A gente estava nesse evento do Serasa ali e muitas pessoas ali estavam sedentas de aprender algo novo e pessoas que tinham ido ali muitas vezes para limpar o nome num evento do Serasa, para entender como organizar a sua vida. E eu olhando para tudo isso, eu sempre penso, poxa, a nossa missão é muito maior do que até mesmo a gente tem uma ideia, porque o fato de você falar ali, né, as pessoas terem o primeiro contato, naquele caso, com o universo de inovação. Como assim? Eu também posso inovar? Eu também posso ser criativa? Eu também posso ser criativo? Será que eu posso abrir um novo negócio, inspirar essas pessoas a empreender e já empreender tendo boas ideias e acreditar nesse potencial para a gente é muito importante. Eu falo que a gente veio para fomentar a inovação no Brasil, né?
e trazer todas as pessoas, a que estão começando, dando os Aham. primeiros passos, até aquelas que já estão com seus Eu negócios super desenvolvidos, Eu né? sinto muito isso na comunidade, Helena, como é legal, pessoas que estão ali começando, s no as muitas vezes elas têm só uma ideia, né, É, ainda não estruturaram todo o seu negócio, e aí tem os eventos e vocês trazem inúmeras ferramentas para que esse negócio se desenvolva, trazem especialistas em várias áreas para compartilhar o conhecimento, e sim. isso só tende a desenvolver todos nós em todos os Que sentidos. legal. Meu objetivo é que todo brasileiro, todo empreendedor, toda empreendedora tenha acesso à inovação como uma ferramenta de crescimento mesmo, de prosperidade. E por falar em oportunidades, a gente está apoiando agora o projeto da FINEP, Mulheres Inovadoras, novamente, pelo segundo ano consecutivo. Legal. Então, a gente montou um grupo à parte das comunidades ali que você já está dentro, para treinar as mulheres a participarem dos editais. E Sim, eu acredito que Dona e A talvez já esteja num ponto de participar desse bacana. projeto como uma oportunidade de premiação, né? Então, a Sim, gente ajuda as mulheres a se inscreverem. No ano passado, praticamente dobrou o número de inscrições em relação aos outros anos, e a gente fez um trabalho bem marcante, assim, chamando mulheres, vamos, vem aqui, a gente vai gravar vídeos, como que você se inscreve, porque a gente sabe que edital, recurso público, sim, premiação de inovação não é uma coisa que faz parte da realidade do sim. brasileiro. E a gente tem recurso disponível que muitas Muito, vezes a gente não sabe, né, exato. E Helena? na verdade a gente já ficou sabendo que muito recurso retorna Meu Deus. para o cofre público, porque não tem, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, olha como é grave. A gente, como, se a gente pensa como sociedade, como país, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, a gente não teve esse tipo de educação, né? A gente não tem essa orientação em lugar Tem. nenhum para saber, não, você pode sim usar. Entrar num edital e participar aí de um edital que é uma oportunidade de fomento com recurso muitas vezes Sim, grande sim, e a maior parte de fundos não reembolsáveis. Você nem tem que exatamente. devolver esse dinheiro, você só precisa prestar contas de que esse dinheiro foi usado da melhor maneira possível, mais estratégica para o seu negócio. Então, a gente tem recurso disponível e isso sempre me incomodou muito. Incomodou a gente como SBI, assim, o que que a gente vai fazer para essas pessoas usarem esse recurso, fazer esse negócio crescer, Sim. então Alavancar, alavancar. crescer. E eu lembro que um dos critérios é que você seja sócia da empresa, que a mulher, para participar do prêmio Que Mulheres Inovadoras, bacana. você seja uma das sócias, não necessariamente a sócia majoritária, mas que você esteja ali dentro do quadro societário e que você tenha 3 meses no mínimo de atuação. Eu acho que vocês já passaram, já tem Já, 8, já. né? 10 10 meses. meses. Então, fica o convite também para as mulheres que já estão aí nesses primeiros passos, já tem uma, né, uma empresa rodando, uma startup, para participar do edital também, que já está aí em andamento, que é o Mulheres Ah, Inovadoras da FINEP. com certeza eu irei procurar mais informações. Então, e a gente vai já colocar logo, logo mais informações lá nos grupos, mas nós fomos convidados o ano passado para participar ativamente, fomentando isso entre as mulheres, porque a própria FINEP, que é a instituição, ela viu isso, a dificuldade das mulheres se conectarem com certas oportunidades. Já é difícil Sim. hoje para a mulher, a gente já sabe que a mulher tem menos acesso a investimentos, vocês vão Uhum. passar por, né, por rodadas de negócios e tudo mais, investidores. Eles têm um olhar ainda um pouco pé atrás, Sim. quando é a liderança de uma startup onde tem uma mulher liderando. Então, a gente tem menos acesso a recursos de um modo geral, né? E a gente quer mudar isso. E eu acho que vocês também têm tudo para Ai, participar desse bacana. crescimento. Bacana, com certeza vou buscar. É legal. Bom, Mayra, e para quem está começando agora, você já fez uma jornada, já tem um caminho construído, já aprendeu muita Já. coisa, mas o que que você diria para quem está começando agora, que visa, porque a gente está numa fase que eu observo, tem muita gente numa transição de carreira. Sim, Assim como você, tem muita gente que fala assim: olha, não quero, não é mais isso, já deu,
não me complementa mais, não me satisfaz mais né, esse caminho. E a gente percebe ainda um grande número de pessoas que querem ou transicionar para uma área de inovação, ai, a inovação está em alta, toda a empresa está abrindo, né, estruturando sua área de inovação, de repente ali eu tenho oportunidades, então tem muita gente almejando ser líder de uma Sim, área de inovação, tem muita gente querendo aprender a desenvolver, né? A sua filhinha mesmo hoje me disse, ela sim, quer ser uma desenvolvedora de sim, software, que linda. sim, E eu acho que essa vontade, essa conexão maior que as pessoas hoje têm com a tecnologia, com a IA, eu acho que tudo isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Do tipo, poxa, quanta coisa nova, quanta coisa ainda está sim. por vir, né? Mas eu queria que você me dissesse quem está olhando para isso, quem está ainda pensando em como chegar lá, o que que você falaria para quem quer começar? Bom, primeiro, não ter medo de arriscar. Eu acho, eu vivo, para mim, os desafios, eles me empurram de uma forma que faz, que é por conta dos desafios que eu me desenvolvo, que eu Sim, cresço. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de buscar o conhecimento. Hoje a gente tem os programas, como Mulheres que Inovam, a gente tem acesso nas plataformas, na inteligência artificial, está aí, é só entrar no chat GPT e pesquisar. Você consegue estudar sobre usando várias fontes, sim, de diversas formas. Se manter curioso sempre. Empreender, eu falo que não é para todos. A gente não, vive uma montanha russa, é clichê falar, mas a gente vive mas é uma real. montanha russa de emoções. Os desafios são imensos. A gente precisa ter nosso olhar em vários focos ao mesmo tempo, em várias frentes ao mesmo tempo. Não pode deixar nenhuma peteca cair, equilibrar os pratinhos diariamente. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem todos os recursos na palma das nossas mãos. Sim, É a resiliência, é o espírito, o espírito criativo, o espírito encorajador que precisa nos é, mover. exato. E a criatividade, eu acho que é esse exercício diário, né? De ficar pensando como resolver problemas, como que eu resolvo Sim, isso agora, como que eu resolvo isso depois. Então, tem muita gente que ainda não se reconhece como uma pessoa criativa ou inovadora, mas a gente sabe que criatividade é desenvolvimento, é treinamento, é desafio diário, né? Ninguém vai ser criativo acomodado no lugar onde está, sem se movimentar, né? sim, Então, pensar sobre como resolver coisas, sobre como impactar mais, com sobre como certeza. melhorar e aprimorar, né? Sempre vai dar a oportunidade de a gente criar algo novo, Com né? certeza. E a gente pode criar algo novo dentro da mesma empresa, você pode atuar em várias frentes, criar um novo produto, estar atento ao mercado, estar atenta, às novas tendências o tempo todo. Acho que o grande diferencial do empreendedor que consegue ali chegar na sua linha de chegada, porque a gente tem várias linhas de chegada no Sim, decorrer desse percurso, é aquele que é o resiliente, que sabe lidar com os desafios, que sabe cair, levantar. Eu falo que eu tenho um lema que é continue a nadar sempre, não importa como esteja a maré, só não dá continue. tempo, gente, de parar para lamentar. Não Essa é a dá, verdade. não dá. Muito bom, Mara. Eu admiro de coração a sua história. Hum, Então, você estar aqui hoje é especial para mim e ter obrigada. acompanhado um pouco desse caminho lá atrás, quando você ainda estava, né, se movimentando para mudar a rota. Para mim é um privilégio. Você é uma pessoa incrível, uma Hum, pessoa que realmente tem essa vontade de fazer as coisas diferentes, de mudar, de se desenvolver, de ter uma vida ainda melhor. Está sempre buscando mais e mais, é uma ambição muito boa, que eu sim. sempre admirei em você. Então, você merece todo o sucesso do mundo. Sua Hum, história vai inspirar muitas mulheres e muitos homens também, que às vezes estão aí, né, pensando, ai, será que é a hora? Será que não é? é. E aí, quando a gente dá o primeiro, opa, então, quando a gente dá o primeiro passo, é que as coisas começam a se movimentar, né? E tudo Sim, começa a dar certo. Não é perfeito, a gente não. não vai acertar a todo momento,
Não vai ser um sucesso logo de cara, Hum. calma, tem que ter É. paciência. E eu que quero agradecer o convite, Helena. Eu já te falei isso outras vezes, mas você fez parte da minha vida em 2 momentos muito difíceis e eu sou muito grata pela sua parceria, sua amizade. Você é uma mulher que me inspira e muito, Obrigada. e eu desejo sempre muito sucesso para vocês, para o programa Mulheres que Inovam, para a SBI, para vocês como família que são tão queridos. Obrigada, Muito vocês também. obrigada. Obrigada. Deixa para o pessoal aí sua rede social, se alguém quiser entrar em contato, ou o site da dona também. Sim. Bom, minha rede social, o Instagram é mapinheiro_Mayra, o LinkedIn é Mayra GM Pinheiro e a dona é dona.ai, https:// dona com 2 N's, H no final, ponto AI. Legal, a gente vai deixar escrito aqui os links para vocês também na descrição do vídeo. E é isso, gente. Podcast Bora Inovar é sobre história, é sobre competência, é sobre desenvolvimento, é sobre inovação, é sobre criatividade. E a gente está aqui para mostrar para você que às vezes o caminho que parecia tão distante está mais perto de você do que você imagina. Então vem com a gente, acompanha o nosso conteúdo, porque a gente acredita que inovar é para todos.